Muito bem, o governador do estado de São Paulo, João Dória, informou nesta quinta-feira que testou positivo para a Covid-19 pela segunda vez. Nas mídias sociais, o político disse ter descoberto a infecção ao realizar um teste por prevenção. Por orientação médica, cancelou toda a agenda e deve agora trabalhar de casa. O tucano divulgou um vídeo. Pela manhã, por prevenção, resolvi fazer mais um teste de Covid. Aliás, faço testes de Covid regularmente. O resultado saiu agora e foi positivo, infelizmente. Por orientação do médico infectologista da VIUIP, cancelei imediatamente toda a minha agenda e vou trabalhar de casa, cumprindo os meus compromissos como governador, mas de forma virtual. E os compromissos virtuais serão conduzidos pelo vice-governador Rodrigo Garcia. Quero dizer que estou me sentindo bem, aliás, muito bem e disposto. E eu tenho convicção do que está me protegendo contra o agravamento da doença é a vacina do Butantan, que já tomei 2 doses. Muito bem, a exemplo do que fizemos aí com o presidente Jair Bolsonaro, desejando plena recuperação ao presidente, também desejamos aqui plena recuperação, então, ao governador João Dória. E eu quero também agora ouvir Guilherme Fiuza. Pois não, Fiuza? Olha, Marcelo, o governador João Dória, infelizmente, está associado a diretrizes, a conceitos, a premissas que não são verificáveis nessa pandemia. O governador João Dória talvez seja o símbolo mais claro desta ideia que a pandemia de Covid-19 obrigou as sociedades a se trancarem em casa desse jeito grosseiro, que a gente já comentou aqui, sem critérios, sem proteger vulneráveis, sem proteger transporte, sem segregar, né, e distanciar no transporte, e que a única saída para isso seria a vacinação. Nenhuma das premissas está certa. Do lockdown já falamos, e das vacinas fala o próprio estado do governador. A questão do agravamento, esses percentuais, nós ainda estamos em busca da aferição conclusiva deles, né? Nós temos os óbitos, por exemplo, de pessoas que se vacinaram com 2 doses, com a Coronavac, e nós não temos a sistematização desses percentuais. Não temos. O que nós temos, como a imunização, a suposta imunização, se dá em massa, disseminada em toda a sociedade, ela não está mais restrita a um grupo de estudo. Então, o grupo de estudo é toda a população. E você precisaria de um rigor muito grande para observar exatamente qual é a eficácia, uma vez aplicando a vacina em toda a população. E você não tem nem a obrigação legal e nem na prática esse acompanhamento a contento, esse acompanhamento abrangente por toda a população. Então, nós estamos, na verdade, numa aposta. Nós estamos numa aposta, nós sabemos que os dados, por exemplo, de eficácia e de segurança da Coronavac, que é a vacina que nós estamos falando nesse momento, porque é a que o governador tomou, esses dados oscilaram, né? A gente não sabe, isso que o governador até afirma, por exemplo, né? Temos aí a certeza de que prevenirá contra casos moderados e graves. Eu já vi na rede social do Instituto Butantan a afirmação de que seria 100% de proteção contra casos moderados e graves. Nós já sabemos que não é 100%, porque houve óbitos, né? E houve casos graves também. Isso tudo, Marcelo, precisa ser estudado de uma maneira muito mais ampla do que é hoje. Os relatos voluntários, eles são limitados historicamente. Os relatos espontâneos de efeitos adversos e óbitos são uma fração da totalidade, e as autoridades sanitárias, se quiserem ter um pouquinho de responsabilidade, precisam tornar muito mais rigoroso esse acompanhamento para a gente entender o que essas vacinas experimentais realmente produzem em eficácia e em segurança. Cristina, como que você avalia essa reinfecção aí do governador João Dória? Primeiramente, desejando melhoras para o governador. O povo de São Paulo já passou pelo trauma recente de perder o prefeito Bruno Covas, né, em função de um câncer com o qual ele vinha lutando há muito tempo já, mas infelizmente aconteceu no meio da pandemia também, então é um trauma para a cidade. Desejamos que o governador se recupere rápido. Me lembrei aqui daquela cena recente, ele beijando a esposa, os dois de máscara no Dia dos Namorados. A gente sabe que jogou para a torcida ali, porque já tinha ido para a piscina
do hotel no Rio de Janeiro sem máscara, já para a beira da piscina sem máscara, já tinha ido para a loja em Miami sem máscara. Então, a precaução não é tão grande assim. Ele talvez estivesse realmente se sentindo imunizado para ter descuidado em alguns momentos, e a gente não sabe. O vírus provavelmente ele contraiu bem recentemente agora para estar tendo o exame positivo, mas o fato, que bom que está se sentindo bem, né? Mas o fato é que se contaminou em algum momento de exposição. A gente sabe que os servidores públicos, que os governantes estão mais expostos porque eles não estão em home office. A imensa maioria não, né? Estão todos trabalhando. Então, a exposição é maior mesmo. Mas, como o Fiuza disse, isso é mais um indício de que, não, infelizmente, a gente não está totalmente imunizado com vacina, a gente precisa continuar tendo todas as precauções e precisa especialmente falar de forma transparente o que vai surgindo de informação acerca das vacinas. Em relação à Coronavac, a gente já sabe que a eficácia, infelizmente, não é tão grande quanto se imaginava a princípio, já não era grande, né, mas é menor ainda do que se imaginava a princípio. E sim, nós temos informações de pessoas com 2 doses da vacina Coronavac que tiveram Covid, complicou o estado de saúde e, infelizmente, faleceram. Só eu conheço 2 pessoas que passaram por isso. Augusto, João Dória, já contraiu a Covid em agosto do ano passado, 2020. Agora é a segunda vez. Ele tomou a primeira dose em maio e a segunda dose da Coronavac agora em junho, Augusto. Quer dizer, a primeira depois da vacina. Isso, maio e junho a segunda dose. Pois bem. A Cristina disse tudo. A gente quer informação. Eu torço para que essa vacina funcione, repito, porque eu tomei essa vacina. Claro que eu quero estar imunizado. Quando a gente fala isso que a gente gostaria de conversar com o Dimas Covas, por exemplo, o diretor do Butantan, ele fica bravinho. Não, estou querendo desacreditar a vacina, então eu estou querendo acreditar na vacina. Então tá bom. Ficamos sabendo que você pode ter pela segunda vez, a segunda depois de vacinado, você pode contrair aí essa doença. Tá bom. Quantas vezes isso pode acontecer? O tempo todo? Há necessidade de uma terceira dose? A Coronavac é menos eficiente que as outras vacinas? Qual é a diferença em relação ao índice de imunidade? Essa diz que pode ter uma forma leve de coronavírus. Que forma leve é essa? Quais são as consequências? Alguém pode morrer por causa da segunda, a segunda contaminação? Então tem de explicar. A Coronavac eu não sei se é a pior das vacinas ou a menos eficaz. O que eu sei é que é a mais misteriosa. Eles não falam. Se pode contrair pela segunda vez, como deve agir o pessoal de Serrana, aquela cidade que foi, aspas, inteiramente imunizada. É por isso que eu só posso dizer a quem pergunta se eu estou imunizado, que eu me considero meio imunizado. Ana Paula, eu também quero sua opinião sobre esse tema e também todo esse processo aí de reinfecção nos Estados Unidos, Ana. Bom, mais uma vez deixamos aqui, né, nosso desejo de melhoras aí para o governador de São Paulo, João Dória, que ele possa se recuperar o mais rapidamente. Lembrando até que o próprio médico aí do governador e também à frente, né, dessa pandemia no estado de São Paulo, o doutor Davi Uip, ele fez o uso, né, das medicações aí quando ele pegou a Covid, foi testado positivo, fez o uso das medicações, né, de tratamento imediato, aconselhou então o ministro Mandetta a seguir, né, com esse protocolo no Ministério da Saúde, e parece que quando as coisas se tornam públicas, isso é sempre colocado ali em segundo plano. A gente sempre defende aqui, numa pandemia histórica, numa pandemia onde os próprios médicos, a própria comunidade médica está aprendendo de acordo com o tempo, não tem como a gente descartar absolutamente nada, nenhuma arma nesse fronte contra esse vírus maldito, contra esse vírus inimigo.
a vacinação para quem pode, mas aí, como o Augusto disse, a vacinação transparente. Não dá para a pessoa fazer as 2 doses da vacinação, achar que não corre o risco de contrair a doença no seu grau mais severo e acontecer o que a Cris disse, né? Pessoas contraindo a doença, não apenas a doença, mas indo a óbito, o que é muito preocupante. Precisamos do tratamento imediato, sim, precisamos da autonomia médica. Nessa pandemia, o que nós mais temos visto é esse cerceamento da autonomia médica. E dentro do assunto vacinas, Matos, eu queria sempre dizer que precisamos conversar sobre vacinas e crianças e adolescentes. A gente entende que a vacina é uma das armas importantíssimas nessa guerra, mas o Dr. Zeballos, essa semana, deu uma excelente entrevista aqui no Pânico, da Jovem Pan, que ele mostra a matemática, não é política, não é absolutamente nada colocando nesse cenário aí de politização na pandemia, mas a matemática da vacinação para crianças, do custo-benefício, do risco-benefício de uma criança e um adolescente contrair a doença e passar pela doença de uma maneira branda e das reações das vacinas em crianças e adolescentes que estão preocupando aqui o CDC americano, o próprio FDA americano e até a OMS. Importante que nós continuemos discutindo todas as armas aí para a gente sair dessa pandemia, mas não podemos nos calar nos perigos que estão sendo apresentados, principalmente meninos com miocardite, com a vacinação da Pfizer aqui nos Estados Unidos. Recomendo bastante essa entrevista do Dr. Zeballos no Pânico. Ele coloca todos os detalhes matemáticos ali e é isso que a gente tem que continuar defendendo. O questionamento, a ciência não segue um curso saudável e de real progresso sem questionamento.